Olá, me chamo Antônio Décio da Rocha Frota, sou estudante do curso de Bacharel em Educação Física para licenciados em Educação Física pela UniBTA. Estou aqui apresentando atividade de estágio do curso de Bacharelado em Educação Física para licenciados em Educação Física. Grupos especiais, adaptação do trabalho de estágio da Covid-19. Tema: treinamento físico com o objetivo de redução e controle da pressão arterial em indivíduos com hipertensão arterial sistêmica. A hipertensão arterial sistêmica, também conhecida como pressão alta, é uma das principais doenças cardiovasculares e afeta de 11 a 20% da população adulta com mais de 20 anos. Cerca de 85% dos pacientes com acidente vascular encefálico, o AVE, e 40% das vítimas de infarto do miocárdio apresentam hipertensão associada, sendo uma das 10 maiores causas de mortalidade no mundo, além de se configurar como um problema de saúde pública no Brasil. Pressão arterial. A pressão arterial é a tensão que o sangue exerce contra a superfície das artérias, decorrente do movimento de bombeamento do coração, impulsionando de 70 a 100 ml de sangue para dentro da aorta. Hipertensão arterial sistêmica. A hipertensão arterial sistêmica, ou HAS, é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados de sustentados da pressão arterial sistólica, a PA, maior ou igual a 140 mmHg, milímetro de mercúrio. Diastólica, de dilatação maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. É uma doença caracterizada por ser assintomática, de modo que o indivíduo pode ou não saber que possui essa patologia. Porém, os sintomas como dor de cabeça, falta de ar, enjoo, visão turva, que pode estar acompanhada de zumbidos, debilidade, sangramento pelo nariz, palpitações e até desmaios, podem ser verificáveis para essa patologia. Pressão arterial ideal. Segundo as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial, a pressão arterial ideal se dá pela condição em que o indivíduo apresenta o menor risco cardiovascular, a pressão arterial sistêmica, 120 milímetros de mercúrio, e a PAD 80 milímetros de mercúrio, que se afere 12/8. Fatores de risco. Existem vários fatores de risco para hipertensão arterial, dentre os quais podemos destacar a obesidade, pois o excesso de peso aumenta 2 a 6 vezes o risco de hipertensão, enquanto a diminuição de peso reduz a pressão e a incidência de hipertensão. Sensibilidade ao sal ou seu uso excessivo. É um fator de risco, pois indivíduos chamados salsensíveis apresentam predisposição maior ao desenvolvimento de hipertensão, em decorrência de ingestão salina, e cerca de 30 a 60% dos indivíduos com hipertensão essencial são salsensíveis. Sedentarismo, que é a falta de exercícios físicos, a inatividade física. A idade é um fator de risco não modificável. O consumo excessivo de álcool, bebidas alcoólicas. O estresse. E outro importante fator de risco é o climatério, que é o nome científico que descreve a transição fisiológica do período reprodutivo para o não reprodutivo na mulher.
também o tabagismo e há também diabetes e a hereditariedade. Esses são os principais fatores relacionados ao aparecimento e à piora da hipertensão arterial sistêmica. Melhores métodos de prevenção da hipertensão: atividade física regular, perda ponderal moderada e controle do estresse, abandono do fumo, consumo reduzido de sódio e álcool, ingestão adequada de potássio, cálcio e magnésio. Investir na prevenção é decisivo não só para garantir a qualidade de vida, como também para evitar hospitalização. As estratégias de redução ou controle da hipertensão se aplicam principalmente nas modificações no estilo de vida. Atividade física. Dentre as alterações do estilo de vida, a atividade física tem sido apontada como principal medida não medicamentosa, pois assume aspectos benéficos e protetor na prevenção e no tratamento de doenças cardiovasculares e crônicas, sendo que o sedentarismo aumenta a incidência de hipertensão arterial, visto que indivíduos sedentários apresentam risco aproximadamente de 30% maior de desenvolver a hipertensão que os fisicamente ativos. Feitos da prática de exercícios físicos sobre a hipertensão arterial. A realização de exercícios físicos desencadeia uma série de respostas fisiológicas nos vários sistemas corporais, e em particular no sistema cardiovascular. O efeito protetor do exercício físico vai além da redução da pressão arterial, estando associado à redução dos fatores de riscos cardiovasculares e a menor morbimortalidade quando comparadas às pessoas ativas com indivíduos de menor aptidão física, o que explica a recomendação deste na prevenção de forma primária no tratamento da hipertensão. As respostas cardiovasculares ao exercício físico podem ser classificadas quanto aos efeitos agudos após única sessão ou como efeito crônico, resultado de uma somatória de adaptações. O tipo e a magnitude das respostas cardiovasculares variam de acordo com vários fatores, entre eles população estudada, níveis iniciais de pressão arterial, da intensidade do esforço realizado durante o exercício, do tempo de duração da sessão, do tipo de exercício físico e da massa muscular envolvida. O exercício físico regular contribui para a diminuição da pressão arterial em repouso, ocorrendo efeito hipotensivo pós-exercício e nas horas subsequentes ao término da atividade física, podendo perdurar alguns dias. O exercício físico é uma das principais indicações terapêuticas utilizadas para o tratamento hipertenso, pois reduz a pressão arterial e os fatores de risco cardiovasculares, diminuem a morbimortalidade. Treinamento físico para indivíduos hipertensos. A prescrição de exercícios deve seguir os mesmos princípios gerais usados para qualquer pessoa, onde primeiramente deve ser realizada uma avaliação física completa por um profissional de educação física especializado. O indivíduo com hipertensão leve deve ter como tratamento inicial a associação entre o treinamento e medidas não farmacológicas. Por outro lado, condições moderadas ou graves de hipertensão secundárias devem ser tratadas especialmente antes dos exercícios físicos.
De acordo com as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial, hipertensos devem iniciar seus programas de exercícios físicos regulares desde que tenham sido submetidos à avaliação clínica prévia e avaliação física detalhada. O programa de exercícios físicos para a prevenção primária ou secundária deve contar com atividades dinâmicas, tais como exercícios aeróbicos, caminhadas, corridas leves, natação, ciclismo e musculação. A prescrição dos exercícios obedece aos princípios gerais de intensidade, frequência, duração, sempre respeitando o princípio da individualidade, sendo recomendado a frequência de 3 a 6 vezes por semana, intensidade de leve a moderada e sessões de 20 a 30 minutos de duração, podendo atingir o tempo maior, dependendo do indivíduo e do tipo de exercício. Para o controle da intensidade do exercício, podem ser utilizados tanto a frequência cardíaca como o consumo de oxigênio de 60% a 80% da frequência cardíaca máxima ou 50% a 70% do consumo máximo de oxigênio. A escala de percepção de esforço, que é o nível leve ou moderado, também pode ser utilizada. A musculação e treinamento de força para indivíduos hipertensos. Exercícios de resistência muscular localizada podem ser realizados com sobrecarga que não ultrapasse 50% da contração voluntária máxima. Esses programas têm se mostrado efetivos na redução de níveis de pressão arterial. São recomendações que devem ser consideradas, inclusive, para indivíduos sob tratamento com antihipertensivos. Em indivíduos em uso de beta-bloqueador, é fundamental o teste ergométrico ou o ergoespirométrico na vigência do medicamento. Não recomenda-se a prescrição pelo profissional de educação física que o aluno execute o exercício até atingir a fadiga. Deve-se, em primeiro lugar, prescrever exercícios para a execução de grandes grupos musculares e, dessa forma, evitar o bloqueio excessivo da respiração. Exemplo de treinamento para um hipertenso. Objetivo: fortalecimento de grandes grupos musculares por meio de exercícios em aparelhos na academia. Duração: 40 a 50 minutos. Frequência: 2 vezes por semana no primeiro mês. Características: treinos de 10, 12 a 15 repetições, com parada de 30 segundos e 10 minutos para a recuperação da pressão arterial e monitoramento. Intensidade: leve a moderada, isso é, deve ficar entre 60% e 80% da frequência cardíaca máxima. O jeito mais seguro de estabelecer este valor é por meio de teste ergométrico, levando em conta idade, doenças associadas e medicamentos em uso. A frequência cardíaca e a pressão devem ser monitoradas por meio de aparelhos específicos durante o treino. Cuidados na prescrição dos exercícios físicos. O profissional da educação física deve se salientar em algumas precauções que devem ser tomadas para a prescrição de exercícios a hipertensos. Como não deixar serem realizados exercícios se o indivíduo estiver com a pressão sistólica 200 mm ou a diastólica 115 mm. Segundo a ACSM, Escola Americana de Saúde,
do esporte, os beta-bloqueadores alfa 1 e alfa 2 e de canais de cálcio e os vasodilatadores podem causar hipertensão pós-esforço. Por isso, deve-se enfatizar a volta à calma adequada. O profissional deve estar atento aos usuários de diuréticos também, pois estes podem causar redução de potássio, resultando em arritmia. Observando e fazendo sempre a anamnese do indivíduo em repouso e durante a prática do exercício físico. Conclusão: a prática de exercício físico regular é uma conduta não farmacológica que deve ser incluída no tratamento de indivíduos hipertensos, como forma de prevenção e melhora de quadros patológicos, sendo que existe uma relação inversa entre a prática regular de exercícios e níveis elevados e desregulares na pressão arterial. As modificações do estilo de vida, inclusive a prática de atividades físicas, são aplicáveis a todas as pessoas que se propõem a diminuição do risco cardiovascular, incluindo os que têm a pressão arterial em valores normais, e a indivíduos que precisam do tratamento farmacológico para hipertensão. No entanto, cabe ressaltar a importância de uma avaliação física e clínica cardiológica antes do início do programa de treinamento físico, feito pelo profissional de educação física, bem como o segmento clínico do aluno hipertenso pelo seu médico ao longo do período de treinamento físico. Essa foi minha apresentação. Obrigado.